A arte da luta é algo que está presente na nossa sociedade há muito tempo. Diferentes estilos de lutas estão presentes em cada região do planeta. Karatê, um estilo marcial japonês, focado em defesa pessoal, utilizando golpes de impacto como socos, chutes, joelhadas e bloqueios sem armas. Mãos vazias. Capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial e dança, caracterizada pela ginga, movimentos fluidos, acrobáticos e ataques imprevisíveis, focado em desequilibrar o oponente. Boxe ou pugilismo é um esporte de combate baseado em trocas de soco entre dois atletas, utilizando apenas as mãos para ataque e defesa. Luta greco-romana é um estilo que aparece até nas Olimpíadas, focado no tronco e membros superiores, onde é proibido usar as pernas para atacar ou defender. E é claro, existem milhares de estilos de luta, que eu poderia passar muito tempo falando sobre eles. Todos eles têm seu impacto e duelos interessantes, para ver quem é o lutador mais habilidoso. Mas agora taca tudo isso no lixo, porque temos WWE. WWE é uma promoção americana de lutas profissionais. Por real, todos nós gostamos pelo entretenimento que aquilo nos traz. É divertido ver o quão absurdas são algumas lutas que acontecem naquele circo caótico. Inclusive, você pode assistir todas as temporadas na Netflix, menos a primeira, porque parece que virou Lost Media. Mas a coisa mais impressionante é que o WWE ganhou um spin-off chamado The Big Show Show, uma sitcom do lutador Big Show sendo pai de família aposentado das lutas, tentando conviver com suas 3 filhas. E a série é muito boa, pra quem curte aquelas comédias tipo Eu, a Patroa e as Crianças, Um Maluco no Pedaço. Uma pena que ela foi cancelada. A Netflix sempre cancelando as coisas que prestam no seu catálogo. E WWE é algo tão famoso que muita gente pode conhecer o programa sem ter assistido um episódio completo. As pessoas podem ter conhecido o programa pelo meme do John Cena, que bombou em 2010. Ou saber que existe um lutador chamado Undertaker, que é um Lorde do Inferno, conhecido por ser cruel e levar seus oponentes para o submundo. E é claro que tudo que é bom acaba ganhando um jogo. O programa é de 1953. WWE eu acho que tem um jogo para cada console. Inclusive, claro que um dos jogos que tem é um jogo de corrida. É óbvio. Mas o que eu quero falar hoje é um jogo que marcou a minha infância, que é o WWE 2011 Raw vs SmackDown. Afinal, foi aí que eu tive meu primeiro contato com WWE, me abrindo as portas para esse mundo cheio de lutas de mentira, onde isso aqui é comum. Então pegue sua cadeira de isopor e vamos embarcar nesse jogo. Bom, o jogo WWE tem uma certa semelhança com Tony Hawk, de colocar músicas famosas no menu do jogo. Só que não dá pra colocar no vídeo, né? Afinal, existe uma coisa chamada direitos autorais. Enfim, no jogo temos opções para um senhor caralho. Todas elas levam pra modos diferentes, seja uma luta 1 versus 1, ou até com 6 pessoas se batendo ao mesmo tempo. Incrível que esse jogo dá pra colocar 6 pessoas para jogarem simultaneamente. Primeiramente, vamos falar dos personagens. E ele tem uma vasta coleção de bonecos pra você selecionar. São ao todo 68 personagens, sendo 56 superstars e 12 divas. É claro que mulheres têm menos, geralmente é porque mulheres são mais inteligentes, né? Uma luta de WWE, isso aqui é bem comum de acontecer. Esse aqui é o juiz. Muitos desses personagens estão bloqueados, e pra você liberar eles, você tem que seguir o modo história. Mas claro que WWE também tem regras. Independente do modo de jogo que você selecionar, um superstar não pode bater numa diva. Quando você selecionar um modo tipo 1v1, você só pode selecionar homem com homem e mulher com mulher, a menos que seja uma luta onde tenha um homem e uma mulher. Mas nesse estilo de luta, o homem só pode bater no homem e a mulher só pode bater na mulher. Caso você dê uma de super machista opressor, você só perde a luta. No jogo também temos uma das coisas mais legais, que é o WWE Universal, que serve como um calendário de lutas que tinha no programa. Você pode jogar esse modo de jogo ou simular as lutas. O jogo vai lançar um RNG de lutas aleatórias que você pode seguir. Na segunda tem Raw, depois tem os Superstars e depois tem SmackDown. E no final do mês sempre vai ter algum tipo de evento, seja uma briga de jaula, o Royal Rumble ou até disputas para
ver quem fica com o cinturão. Nessa época o John Cena e o Rey Mysterio tinham os cinturões das suas respectivas classes. E aqui eles podem perder os cinturões. E no caso os dois perderam os cinturões. O Big Show virou campeão da SmackDown e o Andy virou da Raw. E quando você estiver na seleção de personagem, quando você selecionar tal personagem, ao invés de aparecer se ele é do Raw ou do SmackDown, vai aparecer que ele está com o cinturão. Outra coisa legal desse modo é que você pode criar as suas próprias lutas, indo pro Storm Design. Dessa forma você pode colocar um personagem para ganhar pontos pro RNG do jogo entender que você quer que esse personagem ganhe popularidade, podendo até competir pro cinturão ou outros eventos. Inclusive, além de você poder criar as suas lutas, você também pode criar intro antes delas acontecerem, com os personagens falando alguma coisa antes de começar o set. E agora passando para a gameplay, ela é bem sim, mas funciona muito bem. Temos golpe comum de quadrado, que pode mudar dependendo de qual direção você esteja apontando com o seu analógico. Também podemos fazer outros tipos de golpe usando o R3. Sim, usamos o R3, dependendo para qual direção a gente apontar, ele pode lançar um golpe diferente. Além disso, os golpes também mudam dependendo de qual lugar você está na arena e seu oponente também. Se ele estiver caído no chão, vai dar um golpe diferente dependendo da posição que você apontar. Se você estiver nas cordas, ele vai dar outro golpe. Se ele estiver de pé, vai dar outro golpe. Esse jogo tem muito golpe. E aqui não temos barra de vida. O que acontece é que quanto mais batemos, mais o oponente fica cansado. Quanto mais cansado ele estiver, mais difícil fica dele se mexer quando a gente der o golpe de finalização, e menos dano ele vai te dar. Inclusive, quem estiver batendo vai começar a encher uma barra. Essa barra tem dois status, sendo o S e o F. O S vai dar para você fazer um super, que é um golpe que tira bastante barra do seu oponente, e o finisher é uma que tira barra pra caralho do seu oponente. E como aqui é um round comum, é só a gente deitar o oponente no chão e apertar bolinha. Então ele vai ficar imobilizado e quando o juiz contar até 3, você ganha. Eu expliquei o básico, mas você pode fazer outras coisas, como pegar itens debaixo da arena, pular nas cordas ou dar tanto soco no seu oponente que um aliado vai aparecer para ajudar. O fator RNG do jogo é incrível. Isso porque ele pode fazer esse tipo de coisa acontecer, ou só fazer alguém assistindo a luta. E toda vez que você termina, pode rolar alguma cutscene aleatória. Aqui, por exemplo, o Sheamus, depois da surra, não quer nem chegar perto do Big Show, e por conta disso afetará a relação que ele terá no WWE Universal. Ok, mas os outros modos é melhor a gente explicar quando formos pro modo história. E falando nele, é o WrestleMania. No WrestleMania, podemos jogar a campanha de 5 personagens diferentes. A campanha do John Cena, a do Rey Mysterio, a do Chris Jericho, a do Christian ou versus Undertaker. No versus Undertaker, diferente dos outros que usaremos desses personagens que estão aqui escolheremos um personagem que vai seguir a sua carreira para enfrentar o Undertaker, tendo o Kofi, o Morrison, Ziggler, R-Turd ou um personagem criado. Sim, você não ouviu errado. Dá pra você criar seu personagem. E na criação de personagem, podemos criar tanto os divas quanto os superstars. E bom, por mais que nesse jogo você só possa enfrentar pessoas do mesmo gênero, todas as roupas do jogo são unissex. E nos jogos WWE hoje em dia, você pode criar praticamente tudo. E esse jogo, mesmo tendo 15 anos de diferença, ele não fica atrás. Ele tem muita coisa pra você criar seu personagem. Então, minha ideia aqui é criar alguém tão forte quanto o Undertaker. E quem conseguiria vencer um cara que literalmente pode matar os seus oponentes? Alguém que já está acostumado com a morte. Sendo ele, ninguém mais, ninguém menos que Diávolo. Incrivelmente, foram 40 minutos apenas pra fazer esse personagem. Além de personalizar o físico e a aparência, você também pode colocar as placas que seus fãs vão segurar enquanto você estiver lutando. Também pode colocar codinomes e como o narrador vai te chamar. E tem uma opção também que é só pra quando você entrar na arena, se as pessoas vão aplaudir ou te vaiar. Achou que a personalização acabou? Que nada! Você pode personalizar a sua entrada também. O jogo te dá a opção de fazer algo básico de 4 cenas ou algo mais profissional de 10 cenas. Incrivelmente, eu passei 1 hora e 46 minutos fazendo a intro. Eu passei tudo isso porque esse jogo tem muita opção. E vocês querem saber mais? Esse jogo tem como você personalizar os golpes também. E não preciso nem dizer, né? Olha o tanto de coisa. Juntando tudo isso que eu passei, foram 4 horas inteiras apenas pra terminar o Diávolo. Porque eu nem mencionei que eu criei um próprio super também, porque o jogo também te deixa fazer um super e um finisher. Mas ele finalmente está pronto para derrotar Undertaker. Uau, isso combinou perfeitamente com o personagem que eu criei, hein? Valeu, opções do jogo. A campanha
começa com essa intro picuda, anunciando o evento, para depois a gente receber uma ligação do Sr. Mac, dizendo que remodelou os bastidores para agradar todos os superstars, e pede pra gente falar com a gerente geral para sabermos os eventos que temos que ir. E na TV podemos escutar um pouco da lore que vamos seguir no jogo. No WrestleMania desse ano, estão fazendo um torneio com vários competidores, para que o vencedor possa enfrentar o Undertaker, e tentar quebrar assim a sua sequência de vitórias. Isso porque o Undertaker quer enfrentar só aquele que for digno, por isso temos que eliminar os outros buchudos para ter o desprazer de conhecê-lo pessoalmente. No modo história temos um pequeno mapa para nos locomover pelos bastidores do WWE. E eu acho incrível que o menu do jogo é esse J1zinho aqui, que coisa fofa. Onde podemos rever as ligações que a gente teve, checar as mensagens que servem pra gente ver quanto de XP a gente acabou ganhando nas lutas, ver o mapa. Eu não sei por que tem uma opção pra ver o mapa se tem um mapa ali no canto. As configurações que servem pra gente arrumar as coisas no jogo, onde podemos salvar e checar o que a gente liberou na campanha, além, claro, de mudar a dificuldade. Eu vou colocar no hard aqui. E eu tenho que dizer, ô câmerazinha ruim. Essa seção do mapa, a câmera fica muito perto do personagem, praticamente colada na sua cabeça. Como que eles querem que eu cheque a sala se a câmera fica mostrando meu pescoço pra cima? Bom, o jogo tem uma sala de treinamento com várias fotos dos lutadores, e esse pôster em 144p do Royal Rumble. E falando com esse médico, ele já não conta que nosso oponente será o Ryan Orton, e diz que espera não ver o Diablo mais tarde. Afinal, ele é nosso médico, isso significa que a gente saiu bem da luta. No escritório temos mais quadros em baixa resolução e a nossa gerente. E ela disse que está animada para começar o torneio do Raw, para ver quem enfrentará o Undertaker, perguntando qual é a nossa sensação sobre isso. E o Diablo diz que derrotará qualquer um que caia na sua frente, inclusive o Undertaker. E a gerente diz pra gente não ser tão confiante assim, ou seremos jogados no fogo. Afinal, nosso oponente é o Ryan Orton. Quem é esse bro? Enfim, nos bastidores também dá pra gente se deparar com outros lutadores. Alguns terão falas próprias, outros só vão mandar a gente sair da frente, e podemos provocar eles pra entrar numa luta. E na luta do camarim, você tem que fazer seu inimigo ficar cansado, esgotando seu HP, ou finalizar com um finish. Uau, finalizar com um finish. E nessas lutas de camarins não tem música e nem narradores, afinal estamos isolados do público, então faz sentido só ter o som da gente gritando de dor por conta dos socos. Ai, o problema é que... Meu Deus, que exagero. Nossa. Au. Ele já tá fudido, só precisa ter um super. Enfim, depois de derrotar nosso oponente, ganhamos alguns pontos para upar nosso personagem. Para upar é só ir na sala do médico, e temos algumas coisas para upar, como por exemplo, o nível de resistência do dano, o nível de dano do nosso impacto, o nível de dano nos nossos agarrões e nosso nível de ganho de momento. E o último lugar que dá pra gente entrar é na sala de armários 1 e 2, onde o pessoal troca de roupa e senta para assistir TV. Isso se o jogo deixasse você sentar, é claro. Bom, podemos ir para o corredor principal, onde tem um lugar para fazer maquiagem. O pessoal que fica se enfiando na porrada precisa de maquiagem mesmo? Um lugar com lanches e essa moça falando que somos loucos por entrar no torneio do Undertaker. Todo mundo tá falando que a gente não tem chance, qual é? Bom, aqui tem alguns posters com as lutas dessa noite e somos o torneio Round 2. E ao irmos para o símbolo verde com o W gigante, podemos finalmente começar a nossa primeira luta. Royal Orton, com essa intro chata dele, onde ele só fica andando em linha reta. Ô, coisinha sem graça. Intro ruim. Sai daí, lixo. Mas então a luta fica boa de verdade. Isso porque Diablo chega na arena, intimidando todos da plateia. O homem chega com muita aura, minha gente. Isso sim é chegar com estilo, não apenas andar em linha reta. Tem que farmar aura. E já começamos dando uma acusada na cara dele. E aqui é um set comum, só temos que cansar ele e imobilizá-lo por 3 segundos para a gente vencer. Só avisando aqui, se você for pular nas cordas, tenta acertar seu inimigo, porque se você errar, você vai acabar tomando dano e ficando invulnerável. Esse jogo também tem um sistema de taunts, que serve para aumentar a sua barra de super e finalizador. Então a gente dá um super no Ryan para encher a nossa barra de finalizador, e quando a gente usa nosso finalizador, daremos muito dano nele, para que assim a gente possa finalizar a luta. Enfim, essa luta não foi difícil. O problema é que não dá para imobilizar o inimigo perto das cordas, porque senão o juiz manda a gente soltar ele. Mas com tentativas e erros, o Diablo ganha a sua primeira luta. Não vai dar de novo. Não vai dar.
E após isso, os narradores ficam surpresos da nossa vitória, e ainda com dúvida de quem representará o Hal contra o Undertaker, avisando que a próxima luta será contra o Triple H. E é claro que eles estão ainda com muita dúvida se o Diablo será forte o suficiente para quebrar a sequência de vitórias do Undertaker. Enfim, a cada luta que você segue, se passa uma semana no jogo. E na semana seguinte a gente volta pro estúdio. Na TV tá falando que o evento principal é o torneio do Undertaker. E tem esse carinha aí. Foi mal, eu não conheço todo mundo do WWE. Falando que nem acredita que conseguimos vencer na semana passada. E diz que só ganhamos porque a lua deveria estar na posição correta. E já falamos que essa porra não existe, que somos muito fodas mesmo. Bom, eu fui em uma das salas e encontrei o Jericho. E ele fala que o torneio vai ser bem competitivo e que podemos fazer um acordo de ajudar um WoW. Ele diz que está disposto a nos ajudar na luta contra o Triple H, porém teremos que ajudar ele na sua luta. Então eu resolvi deixar a sorte decidir e caiu em sim. Então agora estamos de complô com o Jericho. Fui na sala de treino aumentar os meus status e eu encontrei o grande show. E ele já nos avisa que não precisamos ter medo de nenhum homem. Porém, ele avisa que o Undertaker mexe com coisas além da compreensão do homem. Enfim, tudo em força. Indo para o camarim, depois do Diablo ser desrespeitado por todo mundo. Só é muito foda-se comigo, né? Eu literalmente ganhei do cara em tipo 2 minutos, velho. Os caras vão ter que enrolar mais 2 horas e 50 de show de WWE na próxima luta. Don't you have someplace you need to be? Você não tem algum lugar que você precisa ir? Ninguém me respeita, nem a porra da recepcionista. Também olha pra você, quem que vai aceitar esse cara? Encontramos o Ryan, que tá pé da vida por perder semana passada. Por isso ele irá se vingar de nós. E temos mais uma luta contra ele. Dessa vez podendo pegar itens do cenário para bater nele. O problema é que eu não sei pegar os itens, então é difícil aprender porque esse cara tá tentando me bater constantemente. Mas dá pra interagir com o cenário pra jogar ele nas coisas, o que é bem legal. Pra ganhar essa luta a gente precisa dar um finalizador no oponente. Enfim, ganhamos mais alguns pontos para upar a nossa força, podendo ir assim pra mais um torneio do Hal, onde enfrentaremos Triple H. Ele já tem uma intro mais legal, que é com uma garrafa de 51 na mão, indo batalhar bêbado contra seus oponentes, achando que é um dos seus filhos. Eu juro pra vocês que eu não demorei nem 2 minutos pra ganhar dele. Pendejo, não dura nada. É outra luta comum, então é só imobilizar ele por 3 segundos que você ganha. Só que vocês lembram do complô que eu fiz? Era pro Jericho vir me ajudar na luta contra o Triple H. O problema é que esse nojento veio quando eu já estava imobilizando ele, fazendo eu vencer a luta sem precisar da sua ajuda. Então os narradores falam que a gente ganhou dos nossos 2 oponentes, o Triple H com um pouco de ajuda. Ajuda, o cara é tipo um bombeiro que chega na sua casa depois dela ter virado cinzas. Porém, como eu concordei em ajudar o Jericho, agora vamos para a luta dele, onde a máquina luta contra a máquina, e do nada vamos aparecer para ajudá-lo. E nessa luta é o puro suco do WWE, porque o juiz não pode ver a gente batendo no Rei Mysterio, senão o Jericho será desclassificado. Então o Jericho expulsa o Rei Mysterio do ringue e fica conversando com o juiz, enquanto a gente bate no Rei Mysterio. Olha lá, bate nele, enquanto o juiz não olha. Quando se o juiz começar a olhar, você para de bater. Não faça agarrão, porque tem mais chance do cara ver. Que tosco isso! Como está sua família? Bem, e a sua? Bem. Então o Jericho ganha e os locutores começam a cagar na cara dele, falando que se ele fosse tão bom ele não precisaria de ajuda. Mais uma semana se passa e na TV os narradores já anunciaram os 3 vencedores do torneio Hal, que irão participar de uma luta tripla para ver quem enfrentará o Undertaker. Falando com esse mocorongo, ele diz que o pessoal do SmackDown tem que tomar cuidado com a gangue do Hal, porque o Hal é muito mais pirocuda. Então antes da luta vamos upar um pouco, e a nossa gente já nos dá boa sorte para humilhar os competidores. O Diablo se pergunta por que ela tá tão suportiva assim, e ela explica que é porque a gente é do Hal e ela quer que a sua marca ganhe. Então um dos nossos oponentes está com dor de cabeça e vamos checar o que ele tem. E ele fala que vai acabar conosco no torneio. Na verdade ele não vai nem esperar o torneio começar, ele vai acabar com a gente agora. E temos mais uma luta. Então o Diablo começa a dar uma surra no seu rival. De novo, sem música de fundo. Tem um comentário.
É foda jogar WWE sem os comentaristas. É tipo assistir Big Bang Theory sem essa risada de fundo. Não, o produto já começou errado por assistir Big Bang Theory. E depois de ganhar mais pontos, vamos para a luta de verdade, que é contra Vladimir Klosvok. O cara acabou de ser brutalmente molestado há 3 minutos atrás e agora tá tentando esconder esse cu arreganhado dele, fazendo pose aí. E nosso outro rival era o Chris Jericho, o cara que a gente ajudou agora há pouco, que se você colocar um óculos escuro vira o Johnny Cage. E aqui é semelhante a um set comum, porém são com 3 pessoas. Aquele que imobilizar um dos oponentes primeiro por 3 segundos ganha. Porém você tem que garantir que o outro esteja caído, porque senão ele pode te impedir na hora da imobilização, dando um cascudo. E do nada os dois se juntam contra mim e começam a enfiar a porrada no Diablo. Porém o cenário muda de cor e atrás do Jericho aparece o Coveiro. E a partir de agora é uma luta de 4. Ui. Mas não dura muito, porque depois de um tempo a tela escurece completamente e o Undertaker derrota todo mundo. Do mais absoluto nada. Todos os seus oponentes estão caídos, fazendo assim ele se tornar o vencedor da luta, que ele nem deveria estar participando. Enfim, depois dessa pataquara toda, se passa mais uma semana e os narradores não sabem quem vai enfrentar o Undertaker no WrestleMania. Isso porque ele invadiu o evento e derrubou seus concorrentes. No caminho eu me deparo com o Russo e ele nos conta que ele e o Jericho se uniram para acabar com nós e o Undertaker. 2 pássaros com uma pedra só. Eu aprendi como matar 2 pássaros com uma pedra só. Dica é, pássaros pequenos e uma pedra bem grande. Então nos deparamos com Ted e Colt, 2 caras que querem nos dar dicas para lutas em duplas. Afinal, eles são especialistas. E o Diablo só responde: oxe, eu não lembro de ter perguntado. E eles ficam putos e falam: então foda-se, a gente não gosta de você mesmo. E bom, vamos pra luta, onde a gente enfrentará Vladimir e Jericho em uma luta em dupla. Se é uma luta em duplas, quem vai ser parceiro de Diablo? Ora, ninguém mais, ninguém menos que o Undertaker. Sim, o Undertaker do nada vai fazer dupla com a gente. Por quê? Eu não faço ideia, mas eu não vou reclamar. Na batalha em duplas podemos trocar com o nosso parceiro, e aí a gente vai controlar ele. E de novo, aqui a gente tem que imobilizar por 3 segundos para vencer. Só que o parceiro de quem estiver sendo imobilizado pode vir dar um cascudo. Então lembre-se de derrubar ele antes da contagem. E como o Undertaker é roubado em 1 minuto, foi o suficiente para eu acabar com essa luta. E os narradores ficam embasbacados, falando que a regra número 1 quando se faz dupla com o Undertaker é ficar fora do seu caminho. E o Vladimir começa a reclamar com o Jericó por perderem. Porém o Undertaker vê que o Jericó não saiu da arena ainda e vai aproveitar um pouco mais. Trae esse culo para cá, Kiko! Na próxima semana a gente olha a TV e os narradores falam que os 3 finalistas do WrestleMania lutarão por uma maleta. E dentro dessa maleta haverá um papel para lutar contra o Undertaker, sendo assim o finalista do torneio. E também avisa que o evento principal acontecerá depois do Royal Rumble. Após upar um pouco mais, falamos com quem tá no mapa e todos ficam falando do Royal Rumble, de como difícil é enfrentar 30 pessoas, principalmente se você for o primeiro a cair na arena. E é claro, mais uma luta, porque o Diablo tem uma língua áspera e xinga todo mundo na cara, mas nada melhor do que tacar ele em tudo que é canto do mapa para derrotá-lo. Enfim, temos um entrevistador que pergunta o que esperamos da luta de hoje, e o Diablo fala que no Royal Rumble o lutador que vencer irá ganhar um baita prêmio hoje. Porém a luta dele vai fazer ele ganhar um lugar na história do WrestleMania. Nossa luta de novo é com o Vladimir e o Jericho, e agora é uma competição de pegar a maleta. Nosso objetivo é pegar as escadas e subir nelas para pegar o objeto que está pendurado pela corda, enquanto nossos adversários tentam nos atrapalhar e também pegar a maleta. Claro que tipo, você pode derrubar as escadas para que eles possam cair, e quando nos aproximamos temos que usar um R3 para cima para agarrar o objeto e depois ficar apertando R3 para baixo quando o jogo nos mandar, para que assim ela fique frouxa e a gente consiga pegar a maleta. Porém, se a escada não estiver bem posicionada, você vai acabar caindo dela. Mas então, depois de muita atuação ruim, Meu Deus. Que isso? pegamos a maleta. E agora temos o contrato para o WrestleMania. Será que Diablo pode quebrar a sequência de vitórias do Undertaker? Enfim, voltamos para o estúdio e a gerente está parabenizando o Diablo por vencer. E diz que se ganharmos do Undertaker, poderemos marcar nosso nome para sempre no WWE. Porém,
do nada, seu discurso começa a ser interrompido por estática. E ela percebe que não estamos prestando atenção. E também que estamos bem pálidos. Diávolo fala para ela não se preocupar, porém, como tinha muita coisa em jogo, nossa chefa manda a gente ir pra casa, tirar um dia de folga para esfriar a cabeça. E nessa parte do jogo, se você tentar ir para qualquer lugar, o jogo te teletransporta para o estacionamento, para você ir embora. E quando resolvemos sair, os narradores não entendem por que isso está acontecendo. Afinal, a gente teria uma luta hoje. E do nada, isso acontece. Nossa câmera fica inclinada e o cenário fica completamente roxo. E do lado do nosso carro tem um Minion de capuz preto. Todos os posters do cenário viraram do Undertaker. Além, claro, de ter vários outros Minions espalhados pelo local. Não podemos nem upar o nosso personagem aqui. E quando vamos ver que luta a gente vai fazer hoje, é o Royal Rumble de almas perdidas. Olha, o normal do Royal Rumble é que é uma luta com 15, 30 ou 50 lutadores, começando com uma variação de 2 ou 6, e a cada 90 segundos vai aparecendo mais para encher a arena. E o último que ficar de pé vence. Cada lutador tem um número aleatório e quem for primeiro vai se fuder mais ainda. E quem for o último terá muita vantagem. Esse é o comum de acontecer. Porém aqui, como estamos no submundo, não enfrentaremos outros lutadores, mas sim aqueles druidas encapuzados. E a cada 90 segundos vai aparecer outro. E temos que expulsar eles da arena e ficar de pé até vencer. Tudo isso sem nenhum narrador. Apenas o silêncio dos nossos socos e gritos. Claro, como é um Royal Rumble, eles também vão tentar se expulsar uns aos outros. Para expulsar os oponentes, temos que jogá-lo nas cordas. Então a gente se aproxima deles e apertamos o botão de agarrão. Então faremos uma competição de esmagar os botões e quem esmagar mais vence. Mas infelizmente uma coisa ruim desse jogo é que só pode ter 6 lutadores ao mesmo tempo na arena, o que é algo bem chato, mas não deixa de ser um modo divertido. Além disso, se nossa barra de finalizadores estiver cheia, podemos usar ela para expulsar alguém garantido da arena. E outra mecânica é essa de que se o adversário estiver caído nas cordas, você tem que apertar X na hora que a barrinha estiver azul para a sua expulsão. Quanto mais cansado ele estiver, maior vai ser a barrinha. Por isso que eu falhei nesse aqui. E mais uma coisa, podemos se unir com alguém que está expulsando para que o outro caia mais facilmente. Obrigado pela ajuda, agora caia também, seu fedorento. E agora vira cinema puro, porque do nada o Diávolo olha e tem uma plateia inteira o aplaudindo, junto com os narradores o parabenizando. Mas percebe que ele tá meio estranho nesses últimos dias. Mas não importa, porque ele fez o seu trabalho essa noite. Sim, a luta inteira que tivemos era um Royal Rumble de verdade, porém estávamos alucinando. Bom, na TV tá falando das outras lutas que teremos no programa, tipo o John Cena versus o Chris, logo depois as divas, então foda-se, não é sobre mim essa merda. E como lutamos com 15 fudidos, ganhamos muito XP. Então vamos lá, upamos nosso personagem pra ele ficar tunadão. E falando com a chefona, ela nos parabeniza por ganhar o Royal Rumble. Porém, para enfrentar o Undertaker, temos que pensar como o Undertaker. No Royal Rumble 18, ele lutou contra o veterano astuto, em uma luta sem qualificação. Então vamos fazer o mesmo. Só que antes da luta, o Kane, de novo, sério, esse nome me persegue. Ele liga para nós mandando ir para o camarim agora. E ao irmos para lá, o irmão do diabo fala que a cada ano tem mais almas à solta e não pode deixar elas afastadas. E manda a gente pegar uma urna para contê-la. Então a gente vai na sala da chefe e fala que tem algo na tubulação cheirando a bicho morto. E ela sai da sala, para que assim a gente possa pegar a urna. Não sei porque tem uma urna na sala da nossa chefe, mas beleza. E do mais absoluto nada, aparece uma alma no estúdio. Beleza, então o Diávolo recolhe ela com seu jarro. Inclusive essa cena era pra ser bem mais bonita, mas a anatomia do meu personagem não ajuda. Enfim, depois dessa sessão de ácido, vamos pra luta. E nosso adversário é Finlay, um coroa do WWE fodão. E foda-se, eu vou bater nesse velho. E ele vem com esse porretinho para a batalha, pra logo depois que a batalha começa, ele simplesmente perder com o meu golpe e eu usar isso pra bater no coitado. Aliás, como uma luta vale tudo, podemos ir pra debaixo do cenário pegar alguns itens para bater no oponente, mas o jogo é muito fácil, então eu não precisei fazer isso. Enfim, depois da vitória, o velho fica puto por perder e vai bater no Diávolo, que está com guarda baixo. Porém, o Undertaker aparece segurando seu objeto contundente. O Diávolo acha que ele veio para enfrentá-lo,
Porém, o capetão desaparece e o Diávolo desconta no velho, que sai correndo. Na semana seguinte, eles falam sobre o Undertaker nos ajudar contra aquele oponente e dizem que nessa semana teremos mais um desafio antes de lutar contra o chefão. Porém, do nada temos algumas almas soltas no estúdio e vamos capturá-las. Porque assim, sei lá, porra. O Kane nos agradece por estar fazendo esse trabalho, mas ele é bem vago sobre o porquê temos que fazer. Mas avisa que temos que nos preparar para coisas sombrias. E por sinal, agora em algumas salas teremos isso. Poxa. Tem um caixão aqui. Que isso? Perguntamos para o Senna do porquê tem tantos caixões no estúdio, porém ele não sabe do que estamos falando. Ou seja, só a gente tá vendo. Indo até a patroa, ela nos dá parabéns por vencer. Porém, o Diávolo tá de saco cheio de lutas random. Ele quer enfrentar logo o Taker. Mas ela diz que precisamos ser tão grande quanto ele. E ela menciona o WrestleMania 19, onde o Undertaker derrotou grandes estrelas. E precisamos bater mais forte e melhor nessas estrelas. Então, na próxima luta, teremos que enfrentar 2 contra 1. Não seria um grande problema se meus adversários não fossem o Mark Henry e o Big Show. E ok, tá na hora de um pouco de curiosidade aqui nesse canal. Sabiam que as pessoas mais fortes do mundo não são as pessoas que são super musculosas? Na verdade, são strongmans, que são caras gordos com braços parrudos. Ou seja, fudeu. Então tem que tomar cuidado nessa luta. Eu já ganhei. E o locutor fica de boca aberta por a gente ter conseguido vencer das 2 geladeiras. Mas ele tá mais surpreso da gente não ter perdido nenhuma luta até agora. Mais uma semana se passa e os narradores querem ver logo a luta do Diávolo contra o Undertaker. Porém, eles mencionam que é a Stephanie que está organizando as lutas do Diabo. E eles têm mais medo de contrariarem ela do que enfrentarem o Undertaker. Caralho. Bom, a senhorita Stephanie agora fala pra gente fazer melhor que o aniversário de 25 anos do WrestleMania. Por isso agora vamos enfrentar o Heartbreak Kid, e só vai acertar 5 estrelas pra cima nessa luta. O que isso significa? Depois descobriremos, porque vamos pegar mais alma. E nessa sala o Big Show tá contando uma história de uma das lutas dele. Tô nem aí. O John Cena pergunta se estamos bem, porque a gente tava andando estranho ultimamente. E o Diávolo disse que só tem passado por muita coisa ultimamente. O Senna tá preocupado com a gente porque a gente mencionou que tá vendo caixões pelo lugar. Mas o Diávolo fala pra ele não se preocupar, porque os caixões sumiram. Agora ele só tá vendo alma. E o entrevistador tá falando com o nosso oponente, perguntando se está com medo de nos enfrentarmos, porque somos o principal rival do Undertaker. E ele responde que no aniversário de 25 anos, ele deu tudo de si contra o Undertaker. E se o Diávolo quer realmente enfrentar o Homem Morto, ele terá que dar tudo de si nessa luta, porque ele não pegará leve. E meus telespectadores, nosso adversário é Shawn Michaels. E sua intro é bem interessante, porque ele é carismático com seu público. Isso sim é uma intro da hora. Uma pena que você mexeu com a pessoa errada. E nessa luta temos que encher as 5 estrelas. Para fazer isso, precisamos dar 2 supers, 2 finalizadores e jogar o oponente na mesa. E essa bendita luta me custou 50 minutos. Eu fiz um golpe super e depois eu fiz um finalizador. Porém, eu não sabia como jogar ele na mesa. Afinal, era uma condição. E eu fiquei tentando e tentando. Porém, o juiz ficou fazendo a contagem. Nessa luta, se você ficar 10 segundos fora da arena, você perde. Isso também vale para o seu adversário, fazendo eu ganhar. Mas como eu não cumpri os objetivos, eu tive que resetar a missão. Eu demorei pra diacho pra descobrir como cumprir esse objetivo. E pra jogar ele na mesa, você primeiro precisa tirar os objetos pra não machucar tanto. Só que aí que tá, isso é uma das partes. Porque eu achava que você tinha que jogar ele na mesa e depois ir pra corda o mais rápido possível e pular de lá. E por conta disso eu sofri pra caralho, porque quando eu jogava ele e ia pra corda, ele já se levantava. Mas mesmo assim eu continuava batendo nele. E ele continuava voltando, e voltando, e voltando. E eu continuava batendo, e batendo, e batendo. O cara não cansava de apanhar. Sério, eu bati tanto nesse cara que ele simplesmente não conseguia ficar de pé. Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. E tudo isso pra descobrir que não era assim que quebrava a mesa. Você precisava apertar triângulo com um finalizador cheio. É como eu amo esse jogo. Enfim, depois de vencer
acontecer essa luta, mais uma semana se passa. E a Stephanie liga pra gente, falando que está surpresa pelo resultado da luta. E a sequência do Undertaker está em perigo por nossa causa. O Diablo pergunta se ele pode seguir o seu próprio caminho sem copiar a trilha do Undertaker. E ela ligou pra gente justamente pra falar sobre isso, falando que ela não vai gerenciar nossas lutas por um tempo, mas que o Raul mandou um gerente geral para fazer isso. Na TV tá falando sobre um convidado misterioso. E também diz que o Cena virou o campeão do cinturão. Enfim, pegamos mais alguns espíritos soltos. E o Kane falando que tem almas diferenciadas pelo estúdio hoje. E ao falarmos com o Big Show, ele diz que aquela semana acabamos vencendo por culpa do Harry. O que eu não julgo, afinal o cara vem brigar de joelheira. E diz pra temer ele e não o Undertaker. Então temos mais uma entrevista onde bugamos loucamente porque minha anatomia é incrível. Então o Diablo fala que sabe que o Undertaker está tentando deixá-lo louco, mas não o culpa. Afinal, ele está preocupado que a gente possa ser a única pessoa a derrotá-lo. E que quando o encontrar no WrestleMania, ele vai enfiar a porrada no homem morto ao ponto de ele retornar chorando pro caixão. Porém, do nada, ouvimos uma voz falando para não irritar o Undertaker, principalmente porque ainda não somos dignos de enfrentá-lo. E o Diablo se depara com algo que só ele consegue ver. E pelo visto, era alguém que foi morto pelo próprio Undertaker. Enfim, depois dessa loucura toda, nosso oponente é o Homem do Saco. Chapéus, roupas usadas, guarda-chuva, quem tem? Camisinhas. E nós temos uma condição opcional, que é não deixar ele nos machucar muito. O que é fácil, sinceramente. Olha, eu tô jogando no hard, mesmo assim eu não tô tendo dificuldade nesse jogo. Então vencemos mais uma luta. E os narradores começam a hypar o Diablo por conta dele estar invicto. Aí, por conta de eu cumprir a condição especial, eu tenho uma luta extra contra o Big Show sozinho. E não seria um problema, se não fosse table match. Como o nome já diz, tem uma mesa aqui. E a gente tem que ganhar dando um finalizador no oponente com a mesa. E agora tenta descobrir isso sem informação nenhuma do que fazer. Mais 15 minutos de jogatina porque o jogo não explica. E na semana seguinte, os narradores não sabem quem enfrentaremos hoje. Mas se a gente conseguiu derrotar o Homem do Saco, poderemos ganhar de qualquer um. Você não fica impressionado da gente ter derrotado o Jake the Snake, o Homem do Saco? Isso porque, na verdade, ele tava morto. A gente lutou contra um cara que canonicamente tinha morrido. E pergunta se a gente tem uma máquina do tempo ou algo do tipo, porque ele quer ter um encontro com a Mary Monroe. Então, do nada, um espírito barra a nossa passagem, falando que passamos no teste, porém tem outros para dar pra gente. E o Diablo não entende como ele está ali, afinal o Undertaker tinha enterrado esse homem no cimento. Esse cara se chama Paul Bearer, o ex-empresário do Undertaker. Paul explica que nosso oponente será alguém que enfrentou o Taker no passado. E do nada, um dos lutadores atravessa o seu corpo e fala que o Diablo tá louco por falar sozinho no estúdio. Então o fantasma desaparece. Enfim, vamos dar uma de Luigi's Mansion novamente e upar pra caralho. E agora enfrentaremos Superfly. Eu não faço ideia de quem seja você, mas que se foda, vai apanhar do metrosexual magricelo. E nessa luta tem mais uma condição especial, que é a gente vencer em 3 minutos. Tudo isso enquanto a gente tem um papo super comum na calça. Tinha um canal lá que era TV Brasil e teve uma vez na madrugada que eu liguei lá no canal, não, que eu mudei pra aquele canal, e tava passando um filme adulto da Branca de Neve, velho. Oxi. E com atores anões, velho. Diversidade. Eu lembro que naquele filme ela fica com os anões ao invés de ficar com o príncipe, saca? O Zangado vai embora com o príncipe. O Zangado é gay naquele filme. E depois de derrotá-lo, o narrador fala que não sabe de onde está vindo os antigos inimigos do Taker, mas eles estão sendo derrotados um por um pelo próprio Diabo. Mais uma semana se passa e os narradores não falam nada sobre nós, então foda-se. Indo para o nosso personagem, nos deparamos com o Kofi, que fala que viu nossa luta e que foi muito legal, menos na parte que ele acabou batendo a cabeça com força na lona. E por ele bater a cabeça com muita força, ele fala para ele se deitar um pouco e evitar contas de matemática. Diablo então segue o conselho e vai pro camarim descansar. Então quando ele estava em seu lugar, veio o Paul atazanar. Só que o Diablo estava puto porque ele não aguentava mais os jogos mentais do Undertaker e dá um soco no homem gordo. Porém, ele some e manda a gente economizar as forças. Afinal, essa noite enfrentaremos alguém muito especial para Paul. E mais uma alma, porém, essa era a última. E quando todas elas foram coletadas, o frasco voa sozinho e explode, saindo um espírito zombeteiro, que na verdade era o Kane, só que com outra skin. E ele diz que ele era uma das almas ceifadas pelo Taker.
e a gente seria os próximos, afinal nunca o derrotaríamos. E na próxima luta é contra o próprio Cage, chegando muito puto no estádio com seus rojões soltando fogo pela arena. E o Diablo então vai enfrentá-lo da maneira mais hétero que ele consegue, e foi um pouco mais difícil, porque ele se soltava várias vezes na hora da contagem. Mas mesmo assim eu ganho em uns 5 minutos. Os narradores contam que derrotamos mais um inimigo do Goticão, sendo um deles até membro da sua família. Porém o Undertaker aparece no telão da arena, dizendo que o Diablo agora sim é digno. E no WrestleMania ele levará a nossa alma. Diablo, com o microfone na mão, tudo bugado, diz que o homem morto é um bundão, por tentar assustá-lo e mexê-lo com sua mente, para tentar tirá-lo do jogo. E é bom ele preparar esse cu aí, porque ele vai ser comido pelo chefe da máfia. Então vamos para o estúdio com os narradores falando que faltam 6 dias para o WrestleMania. Então por que estamos lá essa semana? Para resolver alguns assuntos inacabados com Paul, dizendo que seu trabalho está feito. Porém, Diablo quer enfiar a porrada nele por brincar com sua mente. Mas Paul já adianta que isso é impossível. Afinal, ele já estava morto. E Diablo dá um socão em seu rosto. Isso porque, como o trabalho tinha acabado, sua utilidade também. E agora então a gente tem 1 minuto e meio para acabar com esse Full Tricato. Eu confesso que é meio difícil, porque ele tem muita estamina. Mesmo usando o cenário para dar muito dano nele, não foi o suficiente, tendo assim uma derrota nessa luta. Mas na tentativa seguinte eu enchi o super e finalizei o homem morto. Porém, quando a gente vai matar o morto, o Undertaker aparece e empurra a gente com toda a força possível. O Paul acha que ele será salvo, mas na verdade o Undertaker veio descartá-lo por não ser mais útil, fazendo assim ele descansar em paz. Então agora os narradores anunciam o maior evento de todos. Por mais que não envolva cinturão, envolve sim a honra. Será que Undertaker terá sua sequência de vitórias quebrada? Então nos deparamos com Shawn Michaels, nos avisando que já passou por algo semelhante, porém nossa situação é muito pior. E ele nos avisa que é melhor a gente estar preparado para onde formos quando essa luta acabar. Então está na hora de upar uma última vez e ir para a batalha final. E agora sim temos um vislumbre do homem com todo o seu poder, cercado de lacaios com tochas na mão. O homem todo sombrio, com cara fechada, pronto para ceifar a alma do diabo. Porém, do outro lado temos sua contraparte, El Capo Diablo, pronto para destruir a sequência de vitórias do Boca de Formiga. E o soco do Undertaker fez o Diablo capotar. Isso porque o personagem dele nessa luta é extremamente tunado, justamente para ser mais difícil que as outras lutas. Eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica que eu fazia muito no modo co-op, que era tipo intencionalmente ir bater no Undertaker e acertar um golpe muito forte no juiz. E antes disso eu já deixava tipo cadeira pra fora. Ótima dica, mas eu vou jogar justo. Afinal eu só preciso das minhas mãos para acabar com ele. E nessa luta eu dei tudo de mim. Uma hora o Diablo batia, outra hora o Undertaker espancava o Diablo. O cara até cancela o meu super, olha que desgraçado. E sério, ele sai muitas vezes na hora da contagem. Aí ó, ninguém pode escapar do destino que lhe foi imposto. Tudo o que resta é o fim onde você perecerá. Pum. E agora a gente finaliza. Vamos lá, David Jones. 1, 2, 3. Então, Diablo sai vitorioso, quebrando a maior sequência de vitórias do WWE. Diablo suportou meses de tortura do Undertaker, mas isso não foi suficiente para abalá-lo. Porém, mesmo vencê-lo, ele chama por Undertaker, que levanta na hora. E ele diz que tem muito respeito por ele, afinal, ele era um dos maiores lutadores da WWE. Mas agora está na hora da sua sequência de vitórias descansar em... Undertaker, por mais que tenha ficado com ódio, ele nos deixa ir. Afinal, ele nos respeitava. Então o Diablo começa a comemorar a sua vitória. E Undertaker também faz o mesmo, finalizando assim o jogo WWE 2011. Raw vs SmackDown. Mas o que aconteceria se o Diablo não tivesse vencido? Bom, esse jogo tem 2 finais pra cada campanha. O final bom e o final ruim. O Undertaker chegando no inferno lá. Ah, como foi a luta? Não quero comentar sobre isso. Será que se eu pegar uma cadeira eu já perco a luta instantaneamente?
Eu já perdi. E no final ruim, o Undertaker vence mais uma luta e sua sequência de vitórias fica ainda maior. Vários druidas aparecem para carregar a carcaça de Diávolo, porém Diávolo não aceita e se debate. Então temos uma luta 4x1, onde é uma luta extremamente difícil pra caralho. Eu não sei se tem como vencer. Sério, pra vencer essa luta, aparentemente você tem que derrubar os 4 no chão ao mesmo tempo, o que é uma tarefa extremamente difícil, porque ao momento que você derruba 2, quando você vai derrubar o terceiro, um deles já se levanta. Eu até tentei chamar o João aqui pra tentar ajudar e ele não conseguiu fazer. Não consegui porque eu não tive tempo. Então, eles imobilizam o Diávolo, sugam a sua alma, e então ele é transformado em um seguidor do Undertaker para toda a eternidade. Então, Eu em casa com a calça cheia de bosta. então os créditos sobem e agora sim, esse foi WWE 2011 Raw vs SmackDown. Ah, o de sempre, né? Vocês sabem que a partir de agora eu vou falar a minha opinião do que eu achei sobre esse jogo. Mas WWE 2011 Raw vs SmackDown é um jogo excelente. Eu gostei de jogar ele do início ao fim, ele é muito divertido. Ele tem outras campanhas e outros modos de jogo que nem sequer eu mostrei no vídeo. Mas ele é muito divertido. Mas ele tem um problema que ele é extremamente fácil. Eu não tive dificuldade nenhuma no jogo tirando naquela última luta, porque eu nem sei se aquilo é possível você ganhar. Eu não vou falar que o gráfico é um grande defeito, porque é um jogo de PS2. Esse jogo saiu um port pra PS3 e nossa, a diferença gráfica é gritante. Mas ele não peca. Ele tem uns bugzinhos aqui, uns bugzinhos ali. Tipo, enquanto eu fui gravar, eu tive uma luta com um personagem e depois que eu derrotei, era pra ter uma cutscene do John Cena com o personagem que eu derrotei no chão. Mas na verdade trocou os modelos e ficou o repórter caído no chão. E uma nota que eu vou dar pra ele... Cara, eu vou dar uma nota... 8. Ele podia ser melhor se ele explicasse o que você tem que fazer em algumas partes do jogo, porque você não aprende, você tem que descobrir na hora. E também, claro, se ele fosse um pouquinho mais difícil. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E essa é a parte que eu agradeço aos membros do canal que ajudam esse canal a ficar vivo. Obrigado Gabi Kidawado, Zona dos Debiloides, Kakayotomon, Garibaldo Malaciano, Mega V, Peixe Otaku, Luziano, Koala, Zenchong Big, Gilpera, Loranja Games, Nika, Shojoto Games, Agatha Redbird, Benedita Aruta, Gabriel, que dá 50 no Pix, e a Rutra, que também dá 50, só que desse aqui é pros membros do canal. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Comenta o que você achou do jogo, se você já jogou na época, e também o seu modo favorito. O meu claramente é o de pegar a maleta. Enfim, eu sou Pavim e até o próximo vídeo. Eu prometo que eu não vou demorar tanto. Frank, que porcaria tu tá fazendo aí? É o meu personagem. Sou o homem lixo. Eu saio, eu jogo lixo em todo ringue. E aí eu começo a comer lixo.